Nordeste já existia ferrovia antes de chegar no Ceará. Pernambuco e Bahia já eram precursores. E tinha, na época do Império, o senador cearense, o senador Pompeu. Ele viu a coisa, ele era um visionário, que a gente chamava naquele tempo, como eu falei, não tinha esse nome empresário, era um visionário, um homem desse tipo, que via as coisas para o futuro. E ele via no Ceará uma grande projeção de construir uma ferrovia particular. Então ele conseguiu vários acionistas, né, e sócios para construir, porque precisava de recursos na época, e começaram a ferrovia. Em 1970, março de 70, já tinha essa ideia de um projeto, tinha um engenheiro no meio do grupo, e foram construídos. E em 30 de novembro de 1873, foi inaugurado o primeiro trecho oficial de Fortaleza, aqui, central, até Porangaba, né, era o nome na época, depois passou para Parangaba, que era Ronches o nome, era um sítiozinho, alguma coisa desse tipo. O trem passava aqui em frente e ia sair lá, dando um pulo. Aí a meta dessa companhia, a Companhia da Aviação Férrea de Baturité, o nome oficial da época, era chegar em Baturité. Por quê? Baturité era o âmago do celeiro agrícola, né? O café. E nesse trecho que eu vou também falar, existia outro local agrícola, é Maranguape, a região de Maranguape, ali da Serra, tinha muita agricultura. Eles fizeram um ramalzinho saindo da ferrovia que ia para Baturité para chegar em Maranguape. Então a ferrovia chegou em Baturité e na época, como nós falamos, tinha a grande seca de 77. A ferrovia estava parada perto de Pacatuba, por ali. Era particular e recursos, não tinha mais recursos. O senador Pompeu estava também adoentado e o Império assumiu a construção da ferrovia para chegar em Baturité. Nessa época, o ministro da Agricultura e Obras Públicas, né, que era alagoano, era o braço direito de Dom Pedro, assim, em termos de conhecer o Nordeste, ele era alagoano. Aí Dom Pedro, com ele, conseguiu recursos para continuar a construção da ferrovia do Ceará, aqui é a nossa, Baturité, e ao mesmo tempo começar outra, sair do Porto de Sobral, para chegar, do Porto de Camusim, para chegar em Sobral, né? Aí foi feito. Aí essas duas ferrovias estavam na época do Império. Passou aquelas problemas de seca, e o trem já estava bem chegado de Baturité, continuou a construção e houve vários arrendamentos, que chamavam na época de privatização de arrendamento. E o arrendamento principal que eu vou destacar são dos ingleses, de 1910 a 1915. Os ingleses tomaram conta tanto da ferrovia da Baturité, que eu chamo, como a de Sobral. A estrada de ferro de Sobral já havia uma concessão desde já os anos iniciais do século XIX. Né? No Brasil, por exemplo, você tem um período de entre 1859 a 1889, foi um período que o Estado Imperial ele demandou um maior número de obras de infraestrutura, né? E as ferrovias, pra você ter ideia, nesse período, no Brasil já haviam sido construídos cerca de 10 mil quilômetros de ferrovia. No caso aqui do Ceará, essas ferrovias vieram para socorrer os flagelados da seca, nas grandes secas, né? Então, no caso aqui como eu havia falado antes, tinham já uma concessão no começo do século XIX, mas somente no final deste século, com a seca de 1877, né, foi que os pedidos da política e dos políticos fizeram com que essa estrada fosse construída. Então, ela começa em 1877, né? Começa de Camusim, porque a ideia era exatamente essa, ligar o porto de Camusim aos sertões de Sobral e posteriormente ao estado do Piauí. Então a primeira parte, vamos dizer assim, o primeiro ramal, né, a ser construído era Camusim-Sobral. Aí nesse momento há uma discussão, qual porto iria ser ligado, se era Porto de Camusim ou Porto de Acaraú. O interessante é que nesse momento era para socorrer os flagelados da seca, mas a posteriori tem a questão do escoamento da produção, que é o algodão, né? Então com o algodão também a estrada veio facilitar esse escoamento. Então nós temos no frigir dos ovos, vamos dizer assim, a política
acabou vencendo o Porto de Camusim, a ligação do Porto de Camusim com Sobral. E isso até encareceu ainda mais a ferrovia, né? Tinha problemas topográficos e tudo mais, mas a passagem de Camusim a Sobral era mais interessante porque atendia mais os interesses dos comerciantes de Sobral, que já tinham também, de alguma forma, eles já exploravam o Porto de Camusim. Isso foi interessante porque juntou o nascente porto com a ferrovia. Então, essa ligação porto e ferrovia, né, fez com que toda essa região se desenvolvesse. E ao longo dela fosse surgindo vários outros povoados. Como vocês viram, né, no trajeto, a maioria dessas cidades entre Camusim e Sobral, eles surgiram no leito da ferrovia, né? Camusim pertencia à Granja naquele momento, e assim que a ferrovia foi inaugurada, seu primeiro trajeto de Camusim Granja, Camusim logo se emancipa de Granja. Isso para mostrar como a importância que a ferrovia teve para a região. O prédio hoje ele tem que estar com uma estrutura conservada, né? Lógico que precisa de uma reforma, né? Ser feito alguns reparos, mas hoje está funcionando lá no prédio a Secretaria de Educação, né? E também a Guarda Municipal de Camusim, né? Então, o município ele já pleiteou junto à Secretaria de Patrimônio da União a cessão desse imóvel, né? Tendo em vista que a atual gestão pretende fazer uma revitalização no prédio. Ocorre que todos esses prédios que eram de propriedade da antiga Refesa, eles encontram-se em processo de tombamento provisório pela Secretaria de Patrimônio da União. E aí eu digo tombamento provisório porque esses bens ainda não foram de fato incorporados à União, o que nesse momento vem inviabilizando a cessão desses equipamentos aos municípios, que é interesse da União, né? Haja vista que a União não tem como dar conta de manter a estrutura, né, com eficiência desses prédios, né, em todo o território nacional. Então é um pleito da atual gestão municipal, né, que esse bem seja incorporado, pelo menos a sua gestão, né, já que é uma cessão de uso sem ônus para o município, que é o que a prefeitura pleiteia, já que pretende investir recursos próprios, né, na reestruturação daquele prédio. Então a situação jurídica é essa, né? Existe o pleito, né, lá na Secretaria de Patrimônio da União. Eu não tenho aqui a numeração e a gente está acompanhando isso de perto. Lastimável, teto destruído, toda a madeirante, a parte de obras de arte estava toda destruída, as portas, as paredes todas infiltradas e o teto completamente avariado, né? Foi feito um projeto, foi restaurado o teto, restauradas as tesouras, todas as obras de arte, que são essas mãos francesas que acompanham toda a lateral do prédio.
tanto direito como esquerdo. E o piso foi preservado, só o piso de fora foi preciso, estava muito, como vocês estão vendo nas fotos, ele estava todo esburacado e cheio de mato. Então foi feito passaram um cimento, né, nessa parte. E a atual situação é essa, foi feita essa tipo de restauração, teve algumas dificuldades com o IFAM, na verdade não foram bem dificuldades, foram exigências que eles colocaram, exigências técnicas deles, e o processo já está resolvido e agora, possivelmente a partir de março, começo de abril, quando melhorar o inverno, ser retomado o serviço. E há uma pretensão, uma proposta do município de colocar lá uma central de artesanato, tanto para venda como para oficinas. E como são dois grandes galpões, no outro galpão a gente pretende colocar um café ou um local que a gente possa fazer exposições artísticas, porque como tem um pátio grande, a gente pensa também em promover saraus, shows, para poder chamar o público para a central de artesanato. Então, com o decorrer do tempo, foi esvaziando esse transporte, porque São Luís passou a assumir o transporte de combustível para o Piauí. E aqui o caminhão assumiu. Pronto, e foi, quando foi em 2016, a própria Transnordestina começou a não operar mais a linha sul, abandonou a linha sul, vamos dizer assim, abandonou, né? Pronto. Então, quando a Transnordestina assumiu, a CFN que eu chamo, ela disse, só quero essas estações aqui. Pronto, então ele abandonou não sei quantas estações, por isso que a estação fica tudo sendo segregada, né?